Muito bem, pessoal, estamos aqui então com mais um vídeo, mais um treinamento do nosso canal. E nesse vídeo, nesse treinamento, eu quero falar um pouquinho com você sobre tabloide. A gente vê que muitas farmácias têm utilizado o tabloide, é uma ferramenta que há anos ela é utilizada, várias farmácias, várias estratégias diferentes e tudo mais. E o vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você para a gente refletir algumas dicas para você utilizar o tabloide aí na sua farmácia. A primeira dica que você precisa entender, a primeira coisa que você precisa ter em mente, e eu vejo muitos erros nesse sentido, é que o tabloide ele tem uma legislação específica, Então existe uma legislação que regula a propaganda de medicamentos, que é a RDC 96 de 2008. Então a minha dica é que você baixe esse material e dê uma lida. É um material que se você ler ali, você consegue entender, ele é bem tranquilo, não é tão extenso. E ali ele traz as regras para você divulgar os produtos, divulgar os MIPs e assim por diante. Eu vejo que muitas pessoas estão errando nesse sentido nos tabloides, na rede social e assim por diante. Então, se você tem dúvidas em relação à legislação, é essa RDC aqui, esse é o material que você precisa procurar para você dar uma olhada. Uma outra coisa que é muito importante também é a NBCAL, ou NBCAL, não sei como é que vai chamar, mas isso aqui é o seguinte, essa sigla significa Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactantes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras. Eu não sei se você sabia, mas existe uma regulação específica para você fazer propagandas de leite, mamadeiras, chupetas e bicos. Tá? Então, nem todo tipo de promoção você pode fazer envolvendo leite, envolvendo mamadeira e assim por diante. Então, é importante que você leia esse material, que você procure baixar esse material para você ficar a par do que é a legislação que regula essas partes, beleza? Então, esse é o primeiro assunto, primeira dica para você. E aí, a segunda dica desse vídeo é o seguinte. O que eu vejo em muitas farmácias é que o tabloide em si, o material gráfico, o panfleto, aquilo ali não é o que vai gerar ou não resultado para você. Também é importante, mas uma coisa principal na hora do tabloide, ela vem antes do próprio tabloide, que é a escolha dos produtos para você colocar no tabloide. Então, uma dica para você, sempre quando você for selecionar os produtos para você colocar no tabloide, você se fazer algumas perguntas. Por exemplo, esse produto que eu estou colocando é o que o meu cliente precisa ou é o que eu quero colocar? Porque nem sempre o que você quer colocar, nem sempre o que a gente quer colocar é o que de fato o cliente está precisando. Às vezes a gente olha e o critério para escolher o produto é olhar na prateleira e falar assim, nossa, eu estou com esse produto aqui e tem muitas unidades, eu preciso zerar esse estoque. Ah, esse produto aqui ele me dá uma lucratividade bacana, então eu vou anunciar ele para vender e ganhar mais dinheiro. Nem sempre o que você quer vender de fato é o que o seu cliente precisa. E para que um tabloide ele tenha resultado, você tem que colocar ali exatamente o que o seu cliente precisa e não só o que o seu cliente precisa, você precisa colocar também o que ele está procurando. E quando eu digo isso, é você levar em consideração o que está acontecendo no momento, o que está acontecendo ali com a saúde e o que eles estão procurando. Por exemplo, no verão, se no verão você sabe que aumenta o índice de venda de protetor solar, de pós-sol e repelente, então esses são produtos que você deve priorizar na hora de anunciar. É importante que você tenha leite, fralda, desodorante. Isso é o que todas as farmácias fazem e isso é o que as farmácias anunciam todos os meses. Então, o primeiro passo para você ter um tabloide diferenciado e o primeiro passo para você saber se de fato vai gerar resultado ou não é na escolha do produto, porque fralda, leite, desodorante, absorvente, isso todo mundo anuncia, isso todo mundo coloca. Então, você tem que entender o que está acontecendo com a população, o que está acontecendo com seus clientes para você anunciar exatamente o que eles estão procurando, exatamente o que eles estão precisando naquele momento. E aí a assertividade, quando você coloca o mix correto, é muito maior. Então fica essa dica para você. Então sempre se pergunta, isso que eu vou anunciar é o que o meu cliente precisa? Isso que eu vou anunciar é o que ele está procurando? Beleza? Para continuar aqui, uma outra coisa que é importante você definir também é a definição da estratégia que você vai utilizar no seu tabloide. Por exemplo, prazo. Qual é o prazo do seu tabloide? É 1 mês, 2 meses, 3 meses? É importante deixar isso definido. Depois, uma parte que é importante você definir da sua estratégia é a entrega.
peraí, se todos os meus concorrentes estão fazendo tabloides e entregando esses tabloides dentro das casas, será que se eu entregar num semáforo, será que se eu entregar na porta da farmácia, será que se eu entregar em outros locais, eu vou ter mais atenção desse cliente? Eu vou ter mais atenção da pessoa que eu estou anunciando? Então você tem que pensar nessas situações. Então é sempre você analisar o que o seu concorrente está fazendo, se ele estiver fazendo alguma coisa, e aí você ver e jogar isso como se fosse um jogo, na verdade, né? Peraí, se eu fizer, ele está fazendo dessa forma, se eu fizer de outra forma, será que fica melhor? E uma outra coisa que é importante também é alinhamento com a equipe. Então, o tabloide, então a gente falou, ó, o tabloide ele é importante na legislação, você precisa ver isso, na escolha dos produtos, e quando a gente fala da estratégia, prazo, onde você vai distribuir e o principal, alinhamento com a equipe. Quando você faz um tabloide, ou quando seus concorrentes fazem tabloide, será que eles alinham isso com a equipe? Porque eu já vi muito isso, não só com o tabloide, mas às vezes você vai lá, faz um anúncio na rádio, por exemplo, e aí chega o cliente na farmácia e lá na farmácia ele chega e fala, olha, eu quero aquele produto que foi anunciado na rádio. Só que a equipe nem sabe que produto é esse. A equipe nem está ciente do que está acontecendo. Às vezes foi feita uma oferta, foi feita uma série de situações e a equipe não sabe o que está acontecendo, não sabe quais são as ações, não sabe qual é a promoção, não sabe quais são os benefícios. Então é importante alinhar isso com a equipe. Outra coisa, venda agregada. Peraí, eu anunciei uma fralda no meu tabloide, mas todo mundo que vier aqui para comprar uma fralda, o que mais eu vou oferecer? Então você tem que listar esses produtos e alinhar isso com a equipe e dar treinamento para eles. Então o tabloide, ele tem toda uma lógica para você ser usada. Não só o material gráfico em si que você vai distribuir, mas ele tem uma estrutura, ele tem uma lógica antes da distribuição, ele tem uma lógica e ele tem uma estrutura quando você vai distribuir, e ele tem uma lógica, ele tem uma estrutura quando você efetuou a distribuição e o cliente começa a vir para a loja e aí você vai se relacionar com ele. E aí treinamento com a equipe, venda agregada e assim por diante. E aí diante disso tudo que a gente conversou, o vídeo hoje está bem curtinho, bem tranquilo, vem aquela pergunta, né? Ainda funciona? Tabloide vale a pena ainda? Então a primeira coisa, a dica que eu dou para você é analisar os seus concorrentes. E quando você analisar os seus concorrentes, dá uma olhada, vê o que eles estão fazendo e se faça algumas perguntas. O que ele está fazendo é bom? Eu posso fazer melhor? O meu público-alvo consome esse tipo de oferta? Então, quando você analisa o que os seus concorrentes estão fazendo e analisa se é bom, se você pode fazer melhor e se o seu público gosta, fica mais fácil de você definir o que você vai fazer. É difícil responder essa pergunta se tabloide funciona ou não. Vai depender do seu contexto. Mas o que você precisa entender é que dependendo da sua cidade, dependendo dos seus concorrentes e dependendo do que você tem à sua volta, o tabloide ele pode ser uma ferramenta sensacional, como pode ser um tiro no pé. Então você tem que analisar a estratégia que seus concorrentes estão fazendo. Um exemplo, se todo mundo faz tabloide aí na sua região, talvez você possa focar em outro tipo de estratégia, rádio, lista de transmissão, carro de som ou coisa do tipo. Mas, se todo mundo faz tabloide, mas eles estão errados, eles são ruins, aí você pode se diferenciar. Então é importante, antes de você definir se isso funciona ou não, é você analisar a concorrência, analisar o seu mercado, o seu bairro, a sua rua e entender se de fato isso está te ajudando ou não. Então, nesse vídeo de hoje, eu falei um pouquinho com você sobre uma estrutura que você deve pensar na hora de fazer um tabloide. E esse pequeno treinamento aqui, ele é um pequeno pedaço do que é abordado no meu grupo de mentoria, onde eu junto até 10 empresários para estruturar o marketing da farmácia, tá? Então olha só, se você quiser conhecer um pouco mais desse projeto, todos os meses eu abro novas vagas para o meu grupo de mentoria. E se você quer entrar nesse grupo, se você quer ser um desses 10 empresários deste mês, que vai ali ter um acompanhamento, nós vamos estar juntos durante 2 meses estruturando, criando campanhas e fazendo uma série de ações, é só você ir na descrição que tem aqui abaixo desse vídeo e lá tem um link. Nesse link você vai clicar e lá eu vou explicar todos os detalhes para você entrar dentro do meu grupo de mentoria, beleza? E também não pode faltar aqui o clássico convite para você assinar o canal. Então logo aqui abaixo desse vídeo tem um botãozinho ali, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve porque toda semana eu trago um vídeo novo, eu trago um conteúdo bacana para te ajudar a profissionalizar o marketing da sua farmácia. E também uma coisa que é muito importante, clica no sininho aí que tem do lado ali de onde está escrito inscrever, porque toda vez que você clicar nesse sininho, quando eu soltar os meus vídeos, quando eu colocar conteúdo novo aqui no canal, o YouTube ele vai te avisar, ele vai te notificar e aí você vai ficar por dentro de tudo. Beleza? Então é isso. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo conteúdo. Fui!